Tá com outro. Fechou. Amém. Tudo bem. Glória a Deus. Paz do Senhor para todos vocês. Cadê o povo mais feliz de Maceió? É uma imensa alegria retornar a essa cidade que eu amo muito. Expresso a Deus a minha gratidão, ao pastor Gion, que é um amigo querido, sua digníssima esposa, pastora. Eu tenho um grande carinho por esse casal e estou muito feliz, como já antecedi dizendo, em mais uma vez participar desse evento tão maravilhoso. Alguém deseja ouvir a palavra de Deus? Abra, por favor, a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Vamos ler o versículo 30 a seguir. Está assim a palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, uma vala ao redor do altar, e segundo a largura de 2 medidas de semente. E então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Verso 34. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o pela segunda vez. E o fizeram pela segunda vez. E disse ainda: fazei-o pela terceira vez. E o fizeram pela terceira vez. Somente até aqui é o suficiente. Sem sombras de dúvidas, o profeta Elias é um dos profetas com mais audácia do Antigo Testamento. A primeira aparição dele acontece no capítulo de número 17, quando ele se introduz diante do rei de Israel, que era o rei Acabe, com uma mensagem, com uma profecia de ausência de chuva. Versículo 1 do capítulo 17, essa foi a mensagem que Elias entregou para o rei. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Essa foi a primeira vez que Elias aparece no cenário bíblico. Pastor João, eu já ouvi muitos pastores pregando sobre essa mensagem, Maria, que Elias entregou para o rei Acabe, e eu percebo que muitos empoderam, pastor Stephanie, a palavra do profeta. Eu já ouvi inúmeras pregações com essa ideia. Elias profetizou e Deus assinou embaixo, porque profeta, quando fala, Deus assina embaixo. Percebe que eles deram aleluia, né? Paulinho, eu já ouvi várias mensagens com essa ideia. A partir desse princípio, ou partindo dessa linha de raciocínio, parece que qualquer coisa, pastor Stephanie, que Elias dissesse teria a validação do céu, só porque ele era profeta. Preste atenção. Como é o nome da senhora que está de óculos, de azul me olhando? É, de tiara, é.
Luciana? Lucinda, estou vendo que a senhora está prestando atenção, entre nós dois, Lucinda. Nada que está na Bíblia, Lucinda, está por um acaso. Tudo que está na Bíblia tem um porquê. Tudo tem um motivo. Lucinda, muitas pessoas pregam, mas às vezes, por falta de conhecimento, não explicam o porquê de muitas coisas. Mas por que Elias está se posicionando com essa profecia sobre falta de chuva, Lucinda? Entre nós dois. O rei Acabe se casou com uma mulher muito gente boa, chamada Jezabel, Lucinda. O gente boa foi irônico. Ela não era hebreia, ela era pagã, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Qual que era a crença de Jezabel, Lucinda? Que Baal é o deus da fertilidade. Ela cresceu com essa crença. Então, quando ela se associa com o rei de Israel, pastor Stephanie, eles reproduzem no sistema religioso de Israel essa crença que Baal é o deus da fertilidade. Por causa da instrução da liderança, todo o povo estava acreditando que a chuva que estava caindo no solo de Israel era uma, entre aspas, bênção que Baal estava mandando. Lucinda, pastor João, quando Elias aparece diante de Acabe e fala assim, a partir de hoje não vai cair mais uma gota de água, Elias estava falando o seguinte, eu vou traduzir. Rei, chegou o tempo de todo o povo entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, Lucinda, a senhora percebeu que tudo tem um porquê? Então, Elias sabia o que estava fazendo. E por que teve a validação de Deus, pastor Stephanie? Porque Elias estava confrontando um sistema idólatra. Qual foi a reputação que Elias ganhou depois desse posicionamento? Tem Bíblia no LED? Coloca, por favor, o capítulo de número 18, versículo de número 17. Pastor João, aqui dá para o senhor fazer uma mensagem que não tem no Google. Lucinda, olha a reputação que Elias ganhou depois do posicionamento dele. Aqui ele está reencontrando o rei Acabe. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse, és tu perturbador de Israel? Olha o rótulo que o profeta ganhou depois do posicionamento. Ele passou a ser visto como um problema, como um perturbador. Vou contextualizar para vocês entenderem. Se Elias tivesse Instagram, ele seria cancelado por causa do posicionamento dele. E o que mais me admira, pastor João, no ministério de Elias, é que ele é um profeta que abre céu na hora que tem que abrir, mas fecha céu na hora que tem que fechar. Então a prioridade de Elias não é a sua popularidade, mas sim as verdades de Deus. E o que me preocupa hoje em dia, Paulinho, é que a popularidade tem matado mais profetas do que a perseguição. Meu Deus. Vocês percebem que os interesses do reino de Deus são antagônicos aos interesses do mundo? Eu vou simplificar o que eu estou falando. Se o mundo olhar para a pregação que eu prego e falar, esse pastor é maravilhoso, tem alguma coisa errada com a minha pregação. Porque os interesses do reino de Deus são antagônicos aos interesses do mundo. Então, é isso que me preocupa. Existem muitos profetas que abrem céu, mas que aí tem medo de fechar céu na hora que tem que fechar. Mas aí o pastor João faz essa pregação uma outra hora. Vamos pregar juntos hoje? O senhor viu por que Elias falou que não ia ter chuva?
Estava confrontando um sistema idólatra. Sabia o que estava fazendo. Lê o versículo 1, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Lucinda, tudo que eu expliquei aqui nesses 5 minutinhos está nesse versículo que o pastor João leu. Agora leu 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Depois veio a ele. Depois do quê? depois dele ter ministrado, depois dele ter profetizado. Você é muito inteligente, hein? Tá ligado? E não tem nada combinado. Vamos ver o que Deus falou com ele? Leu 3. Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Peraí. Pastor, o que Deus está mandando o profeta fazer? Se esconder. Por que Deus está mandando Elias se esconder? Não é pegadinha, não é pegadinha. Ó, se fosse em São Paulo, Lucinda, Deus estaria falando para o profeta: vaza. No Rio de Janeiro, mete o pé. Aqui em Maceió, como vocês falam, quando é? Pega o beco. Então é isso. Deus está mandando o profeta pegar o beco. A pregação começa aqui. Por que o senhor acha que Deus está mandando Elias pegar o beco? Ameaça de Acabe e Jezabel. Espera aí. Então o senhor está dizendo que Deus mandou Elias se ausentar, sair de cena, para ele não ser morto? Sim. Então isso significa que nem sempre sumir é sinal de estar mal. Às vezes se ausentar é a melhor maneira de se preservar. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esse, Paulinho, pastora, dá para a senhora fazer uma mensagem aqui, ó, porque Deus mostra na vida de Elias os processos de um ministério. Lucinda, primeiro Deus fala: se esconda. Depois Deus fala: habite em Sarepta. E depois Deus diz: se apresente ao povo. Então primeiro Deus te esconde. Depois Deus permite você habitar, se relacionar com algumas pessoas por um período. E aí depois Deus te traz ao público. Então aqui Deus está mandando Elias se ausentar. É o início do ministério dele, é quando Deus te esconde. Deus mandou o profeta se esconder no ribeiro, porque lá ele ia beber água. Pastor João, se ele não pegar, eu não volto mais aqui. Qual foi o meio que Deus usou para sustentar o profeta lá no ribeiro? O senhor lembra? Os corvos. Exatamente. Lê o versículo de número 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Espera aí. Vê se Deus falou para Elias: vai para o ribeiro, que eu ordenarei aos corvos que ali te sustentem. Vê aí. Não. O que Deus falou? Lê. Deus falou que os corvos iam trazer pão e carne pela manhã. A pastora já pegou. Há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. A pastora já pegou. Ó, pera, gente, quero que vocês entendam.
Vê se Deus falou: Elias, vai para o ribeiro, que eu ordenarei aos corvos que ali te sustentem. Foi isso que Deus falou? Ordenarei? Não. O que Deus falou? Já dei ordem. Espera aí. Eu tenho ordenado. Em outras traduções, já ordenei. Aqui dá para você fazer um livro. Deus iria ordenar depois que o profeta fosse para o ribeiro, ou Deus já havia dado a ordem para os corvos? Já havia ordenado aos corvos. Espera aí. Se Deus já havia dado a ordem para os corvos, isso significa que Deus, antes de falar com o profeta, Deus tinha falado com quem? Com a provisão, com os corvos. Por que Deus falou primeiro com os corvos para depois falar com o profeta? Porque Deus sempre se antecipa. Repete. Deus sempre chega primeiro que essas necessidades. Então o Senhor está dizendo que Deus não espera a necessidade surgir para preparar a provisão? Não, Ele já prepara a bênção para nos abençoar. Elias, alguém pegou lá atrás, Elias nem estava sentindo fome, mas a refeição já estava pronta. Deus ia preparar ou já estava preparado? Já estava preparado. Então a mensagem de hoje não é Deus vai preparar? Não, já está pronto, preparado já. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Você pode educadamente bater na mão de no mínimo 2 pessoas e falar para ela: o seu futuro já está pronto. O seu futuro já está pronto. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Deus não vai preparar, já está tudo preparado. Eu vou repetir mais uma vez. Alguém pegou ali? Deus não vai preparar, já está tudo preparado. Talvez os corvos ainda não chegaram, mas a ordem já foi dada. É Deus dizendo: vai, Elias, que já está tudo pronto. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então. Deus proverá quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá. Pastor João, eu amo os detalhes, pastora. Ó, aqui dá para o pastor fazer outra mensagem. Lê o 4 de novo. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Espera aí, Deus havia dado ordem para quem sustentar o profeta? Os corvos. Eu amo os detalhes, Lucinda. Deus falou para os corvos: vão atrás de Elias aonde ele estiver. Lê aí, você vai ver. Não.
Qual foi a ordem que Deus deu para os corvos? Está aí, ó. Que sustentassem ele. Aonde? No ribeiro. Olha o que o texto diz. E eu tenho ordenado aos corvos que Sustentem. ali. Ali. Pegou? Peguei. Então os corvos não iriam para qualquer lugar que o profeta fosse. Verdade. O pastor pegou? Porque quando Deus fez a reunião com os corvos, Deus deu um endereço. Aleluia. Deus deu uma geografia para os corvos. Qual era a geografia que os corvos, por ordem de Deus, iriam levar o pão e a carne? Ribeiro de Querite. Se o profeta não estivesse aonde Deus mandou ele habitar, você já pegou? Peguei. Se Elias não tivesse no lugar que Deus falou para ele estar, ele iria viver a plenitude do que Deus tinha para ele? Não. Agora o senhor está entendendo porque tem muita gente que não consegue viver a plenitude do que Deus tem? Porque está no lugar errado. Vai, 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 vai. É forte. Quando nós estamos no lugar certo, coisas excelentes nos acontecem. E o forte aqui, Isso, eu gosto quando fala o que é forte. o forte aqui é que os corvos ainda não chegaram, mas eles já tinham recebido a ordem. Talvez a bênção ainda não chegou, mas Deus está dizendo, já está preparada para você receber. Repete, pastor João, repete. Os corvos já estão com a ordem. Talvez não chegou no teu banco, talvez não chegou no teu Pix, não chegou no teu marido, no teu filho, mas Deus está dizendo, já está com a providência, e eles vão ter que chegar. Agora, pastor João, ó, o pastor falou uma coisa ali que acabou de descer uma aqui, Paulinho. Lucinda, vamos refletir no texto. Para Elias Deus diz, vai. Deus diz. Para os corvos Deus dá uma ordem. Pegou? Eu vou repetir. Para o profeta Deus fala. Deus diz. Para os corvos Deus dá uma ordem. Eu vou repetir pela terceira vez. Para o profeta Deus diz, vai. Elias tem a opção de falar, não vou. Pegou? Então o profeta tem a opção de falar, não vou, porque é difícil acreditar nisso. Não existe precedentes do Senhor sustentando um outro servo seu através desse método. Maria, Deus nunca havia sustentado ninguém, nenhum servo dele através de corvos. Então Elias não tinha um ponto de apoio, uma referência para crer, porque o que Deus está falando com ele é algo novo, é algo inédito. Tem pastor que pegou. É Deus falando, Elias, eu estou te convidando para desfrutar do que ninguém desfrutou. Eu estou te convidando para viver o que ninguém viveu. Eu estou te convidando para você ter um testemunho que ninguém nunca contou. Elias poderia questionar, pastor João? Poderia questionar Deus? Sim. Mas ele questionou? Não. Porque a ordem que Deus dá não é para ser questionada. A direção que Deus dá é para ser seguida. Você faz essa pregação, ó. Elias pode falar, não vou, porque ele tem o direito de escolha. Mas os corvos, Deus não pediu. Se não for, não vive. Se não tiver no lugar, não vive as ordens de Deus. É muito forte. A pergunta é, eu não quero apenas que você se emocione nessa noite. Eu quero que ao sair desse momento maravilhoso que nós estamos vivendo, eu quero que você faça reflexão se você está posicionado como Deus quer. É maravilhoso ouvir que Deus deu a ordem para a provisão. O difícil é você se submeter à direção. Todo mundo quer viver o que Deus tem, mas nem todo mundo quer obedecer o que Deus fala. É isso. Deus está te convidando para você se posicionar. Vem mais uma vez e faz tudo novo.
Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó, clamamos, diga, aviva-nos, Cadê o Biel? O Biel, corre para a bateria. Fere meu coração, fere meu coração, com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Vamos, diga! Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, diante do teu altar, Deus. Pastor João, lê o versículo 5, por favor. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Elias fez o que Deus falou. Quem levou Elias para o ribeiro de Querite? Foi o Senhor. Só que o ribeiro não é o destino do profeta. Para os corvos o ribeiro pode ser destino. Para Elias o ribeiro é só um meio, um lugar de passagem Provisório. O problema é quando eu faço de um meio o meu fim. Sim. Cuidado para não fazer de um lugar de passagem o seu último endereço. Meu Deus. Eu vou traduzir. Tome muito cuidado com o seu sucesso atual. Porque se você não tomar cuidado com o seu sucesso atual, ele se torna o maior inimigo do seu sucesso futuro. É quando alguém alcança um ambiente de conforto e diz: aqui tá bom, não me falta nada. Estava faltando alguma coisa no outro templo? Na outra igreja que eu já preguei várias vezes? Não estava faltando nada. Ali era um querite. Verdade, eu creio. E o Senhor poderia se acomodar nele. E a gente não pode fazer de alvenaria o que é tenda. Tenda a gente desmonta. Entendeu? Peguei, vai. Pegou? Tem gente que está fazendo de alvenaria o que teria que fazer e construir de tenda, porque é passagem. É por isso que quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo no deserto, Deus não mandou ele fazer fixo. Uau! Deus falou: Moisés, precisa ser uma tenda, um tabernáculo móvel. Porque se eu mandar vocês fixarem um tabernáculo no deserto, isso é sinal que vocês vão acabar no deserto. Eu não quero que vocês morram no deserto. Eu quero que vocês entendam que o deserto é um lugar de passagem. Eu conectei com o que o Senhor falou. Foi tremendo. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim, ó: aproveite a provisão, só não coloca o coração. Lê o versículo 7, vocês vão entender o porquê que Deus está nos trazendo para cá. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou. Opa, o que aconteceu, pastor João? O ribeiro se secou. Você está entendendo por que você não pode colocar o coração em ribeiro? Porque todo ribeiro que pode se secar não merece o seu coração. O problema, pastora Stephanie, é que tem gente aqui que criou expectativas demais em lugares que Deus nunca mandou você criar. E aí hoje você está tendo que lidar com a dor da frustração. O que é frustração?
É uma meta, um objetivo que não foi alcançado. É você não entendendo por que você não conseguiu ficar no lugar que você não queria ter saído. É você até hoje questionando a Deus por que aquela pessoa que você achou que ia ficar do teu lado, a tua vida toda, hoje você não tem mais contato com ela. E é Deus te ensinando que existem provisões que são temporárias apenas para um tempo de transição. Então desfrute, mas não coloque o coração. Eu estou vendo muita gente chorando. Eu vou fazer uma conexão aqui. Se não pegar, eu não volto mais. É porque isso aqui não é boiando no culto. Daqui dá para ver que tem gente que parece estar em Nárnia. Aí depois do evento você pergunta qual foi a parte que Deus mais falou com você. A pessoa fala, Paulinho, foi bênção. Se o último endereço de Elias fosse o ribeiro, sabe qual era a mensagem que Deus estaria dando? Qual? Não vai ter chuva. Eu vou manter o ribeiro para você, mas não vai ter chuva para mais ninguém. É isso aqui, ó. Vou fazer uma conexão. Como o senhor chama, pastor? Erickson, olha isso. Eu vou na linha que o senhor falou, do deserto. Quando Deus tirou Israel do Egito, para levar eles para a terra prometida, com que Deus sustentava o povo no deserto? Maná. 2 milhões de hebreus, Lucinda, aproximadamente atravessaram o Mar Vermelho quando Deus abriu. Para Deus sustentar 2 milhões de pessoas diariamente, quanto que maná que caía? Mais de 2 milhões, né? Biel, toneladas de maná diariamente Deus mandava no deserto. Era tanto maná, Biel, tanto maná que tinha uns espertinhos que guardavam para outro dia. O que acontecia com o maná que eles guardavam? Estragava. Por que o maná embolorava? Porque Deus, Ele não é repetitivo. Deus é Deus de coisas novas. O maná é a mesma coisa do ribeiro. É uma provisão temporária para um tempo de transição. São provisões que Deus coloca um prazo de validade. Nem toda porta que Deus vai abrir para você vai ficar aberta para sempre. Meu Deus. Nem todo lugar que Deus te insere, Maria, você vai ficar lá para sempre. Nem todo mundo que Deus coloca do teu lado vai caminhar com você até o último dia da sua vida. Porque existem provisões que são para cumprir um propósito para um tempo. Mas Deus, está caindo tanto maná, não desperdício, estragar tudo isso de maná. Eu acho melhor a gente guardar. Para que vocês querem guardar maná, se o destino de vocês é uma terra que mana leite e mel? Alguém pegou? Não precisa se prender na provisão, porque Deus está dizendo, o seu destino será de abundância. Alguém pegou lá atrás? Pastor Gion, não aceite o ministério de provisão. Eu não quero um ministério de provisão. Pastor Erickson, se eu aceitar uma vida de provisão, eu estou falando para o céu. Eu não vejo problema de viver o resto da minha vida no deserto. Porque Maria, maná faz sentido no deserto. Em Canaã não faz sentido Deus mandar maná. É por isso que eu não quero viver uma vida de maná. Eu sei que o maná é bom hoje, mas o meu futuro será extraordinário. O seu futuro será extraordinário. Você pode chacoalhar, eu estou arrepiado, chacoalha a mão de quem está do seu lado. Não, chacoalha mesmo para ele ou ela acordar, chacoalha e fala assim, ó, o seu destino será de abundância. Pastor João, quando eles entraram em Canaã, o maná continuou caindo? Não. Está escrito que o maná parou, cessou. Por que o maná cessa quando eles entram em Canaã? Porque maná é comida de deserto. Não faz sentido Deus mandar maná em uma terra que tem leite e mel de sobra. Sabe qual era a mensagem que Deus estava dando quando o maná parou de cair? Qual, pastor?
Para eu abrir o ciclo da abundância, eu preciso fechar o ciclo da provisão. Tem gente aqui que não está entendendo, Paulinho, porque o maná parou de cair. Tem gente aqui que não está entendendo porque que o ribeiro está sem água. Mas Deus está dizendo: eu estou te expulsando da geografia que estava comprometendo o seu destino. Aleluia, eu estou todo arrepiado. Se a provisão parou de cair, esse é o maior sinal que você está mais perto do que nunca de viver uma nova estação na sua vida. Dá um grito de glória para ela. Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre amanhecer. Eu quero viver algo novo. Pastora Stephanie, sabe o que eu acabei de falar com seu marido? Que se vocês se prendessem lá, vocês não estariam aqui. Quantas pessoas cabem lá? 530. Um número considerável, Biel. E ele, como pastor, como líder, poderia falar: pastor Erickson, tá ótimo aqui, amor. Para que a gente vai arrumar problema? Meu Deus. Mas aqui está um líder que foi grato pela provisão, mas não esqueceu do destino da casa da promessa. Por isso que vocês estão aqui. Quando você se prende à provisão, você perde a motivação de se mover. É aquela pessoa que consegue o primeiro 1 milhão, conseguiu o primeiro 1 milhão, estou milionário, e aí o bobão para de produzir. Maria é aquele cantor que consegue uma música que faz sucesso. E aí uma música que hypa, que faz sucesso, vai trazer muita agenda. E a pessoa diz: não preciso mais fazer nada, estou garantido. É aquele pregador que consegue uma mensagem de sucesso e se prende a ela, e ele para de se mover. Uau. Sabe por que o ribeiro está se secando? É o diabo que secou esse ribeiro? Não. Quem secou esse ribeiro? Próprio Deus. Era Deus expulsando. Você está pensando que é o diabo que secou aquele ribeiro que você tinha colocado o coração, né? Você está pensando que o diabo que armou tudo aquilo para você sair daquele lugar que você queria ficar, né? Aí o céu me traz hoje aqui em Maceió para te dizer: fui eu que te expulsei do lugar que estava te tirando do seu destino. Eu estou vendo muita gente, eu estou todo arrepiado. Paulinho, Biel, tem gente aqui que só precisa ressignificar a maneira de enxergar as coisas. Se você fazer uma releitura do que aconteceu e o que está acontecendo com você, você vai entender que o fim da água do Querite não é um motivo para você ficar chorando, mas é um motivo para você preparar a festa para ação de graça, porque é sinal que tem algo novo chegando. Lê o 8. Deus está querendo mostrar que não tem prata mais. Uau, vai, fala de novo isso, pastor João. Deus está dizendo: eu permiti acontecer o que aconteceu, para que você entenda que eu não tenho mais nem bronze nem prata, eu tenho ouro para você agora. O vinho bom tem que acabar para o melhor chegar. Essa você copiou da pastora? Selecionando. Não, eu lembro que quando eu preguei de Davi, ela falou isso. Você copiou ela, hein? E você sabe que Deus falou comigo que aquele vinho acabou, porque aquele vinho era para selecionar quem era amigo de copo cheio e quem era amigo sem vinho. Então às vezes quando acaba o vinho é para Deus selecionar quem tem que ir embora. Repete isso.
Às vezes o vinho acaba, a prata acaba, para ir embora quem tem que ir, para o ouro poder chegar. Uau! É o 7? O 7 já está sem água, o Ribeiro. Lê o 8, O 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: o 9. levanta-te. Pera aí, o que Deus mandou ele fazer? E agora vai para Serepta. Pera aí. Antes de Deus mandar ele para Sarepta, qual foi a ordem que Deus deu? Levanta-te. Se Elias já estivesse de pé, Deus mandaria ele levantar? Não. Por que Elias está ouvindo Deus falando levanta quando o ribeiro seca? Estava prostrado. Qual foi a ordem que Deus deu? Levanta-te. Porque quem é fonte não pode ficar no chão por causa de um ribeiro seco. E as escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Se Elias ficar no chão, vai resolver alguma coisa? Não. Se Elias ficar prostrado, vai resolver alguma coisa? Não. Se Elias ficar chorando, vai resolver alguma coisa? Não. Se Elias ficar deprimido, vai resolver alguma coisa? Não. O diabo achou que você ia ficar parado, prostrado. Maria, quando te criticaram, sabe o que o diabo queria? Que você ficasse trancada lá no quarto, que você falou que chorou. Mas aí Deus vem e diz: levanta, porque o chão não é o seu lugar. A depressão não vai acabar com você. A crise de ansiedade não vai acabar com você. Deus está se manifestando hoje aqui para te dar uma injeção de ânimo. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Diga, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vença, e és invencível. Hoje pra sempre reinará. Diga teu, e teu é o rei. Porque ele vive. Porque ele vive. Mas eu pensei, vamos chegar, que a minha Pastor João, o senhor pediu para alguém levantar, ficar de pé? Não. Paulinho, eu pedi para alguém levantar? Paulinho, você pediu para alguém ficar de pé? Não. E por que eles levantaram? É a manifestação da presença de Deus. Faz com que a gente se mova. Faz com que a gente se mova. Enche esse ambiente, enche esse lugar.
te damos liberdade, que caia teu Espírito. Oh, vem, vem, e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir. Diga! E a terra clama. Vamos! Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez. O céu desceu. E a terra clama. Agora vocês estão entendendo? Porque Deus permitiu que o ribeiro se secasse. Para Elias. Está confortável no Querite. Mas em Sarepta tem uma viúva que está para morrer de fome. Em Sarepta tem uma família precisando de uma palavra. Deus estava dizendo: Elias, você está triste porque o ribeiro se secou. Mas não se esqueça que a palavra que você carrega pode mudar uma história de uma família. Aleluia. Vamos. Ei, aleluia. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. A glória, a força e o poder seja dado a ti, Jesus, e o louvor. Celebrarei a ti, ó. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos
foram criadas, terra, céu e mar e todo ser que neles há, toda a terra celebra a ti. Glória a Deus. Eu creio. Esse ribeiro seco é o que dá errado para nós. Mas o que Deus queria falar com Elias era que o chamado dele era bem maior do que a própria vida dele. Aleluia. Eu falei aqui uma sexta retrasada quando preguei. A nossa chamada é maior do que a nossa revolta. A bênção de Deus são bem maiores do que as nossas dores. Aleluia, é verdade. E às vezes precisa dar muito errado para poder dar muito certo. Uau. Sucesso é saber lidar com os fracassos. Uma pessoa vitoriosa, ela deu errado muitas vezes. Eu acredito que entraram pessoas aqui hoje para dar um cabo, para dar um fim, entrou alguém hoje aqui a ponto de se matar. Mas o Senhor está dizendo para você: para de medir a minha fidelidade pelo que está acontecendo hoje. O que vem por aí é bem maior. Eu vou te surpreender na face dessa terra. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí vou levantar. E onde colocar as mãos, não chore. Levanta. Deus mandou te dizer, escute, que vai acontecer. Deus mandou Paulinho, te eu estou sentindo. Biel, eu não vou conseguir terminar a pregação. Eu estou sentindo que Deus quer que a gente volte aqui, Paulinho. Eu falei com o pastor João, eu falei, fala, porque senão vai virar vigília. Ele interrompeu o Paulinho, porque eu falei, fala, senão não vai acabar. Você viu o povo levantando sem ninguém pedir nada, Paulinho. Agora é um momento muito importante. Deus falou com você que a situação atual não invalidou o seu chamado. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Elias foi restaurar o altar, lê o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Como estava o altar? Quebrado. De quem que era o altar? De Elias. Ó, lê de novo o texto, preste atenção. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor. Opa, O altar era de quem? Do Senhor. E estava como? A ele, quebrado. O altar estava como? Quebrado. E era de quem? Do Senhor. Perceba que mesmo quebrado tem um dono. Uau. Ó, os pastores pegaram ali. Tem gente, Maria, que entrou como esse altar aqui, ó. Pastor Erickson, tem gente que entrou aqui quebrado. Verdade. Mas você ainda tem um dono. Pastor, essa palavra está falando comigo, porque eu me afastei. Meu Deus. Eu me afastei por causa de uma fase.
Que é isso? Eu me perdi por causa de uma frustração. Você que está afastado e hoje entende que chegou o momento da sua restauração, fica de pé onde você está. Rápido, fica de pé onde você que quer ser restaurado. Pastor, o diabo está tentando mexer com o meu psicológico, mas hoje eu entendi que chegou o dia da minha restauração. Fica de pé onde você está. Você que quer voltar a viver o que Deus tem, você que quer voltar a viver o teu propósito, você que se afastou, Deus está te chamando hoje para viver a sua restauração. Aí atrás, você que se afastou, Deus está te convidando hoje para te restaurar. Eu sei que tem mais pessoas, pastor João. Preste atenção, você não veio em um show, você não veio em um ambiente de entretenimento, embora tenha tudo isso, mas você veio para um culto. E culto é lugar de altares serem restaurados. Pastor, eu quero que o senhor ore. Eu vou estar aqui orando. Todos vocês que querem voltar, permaneçam de pé. Se tem alguém do teu lado que está afastado, fala para ela: eu te ajudo. Os obreiros em ação. Eu não vou chamar na frente, senão vai fazer muita bagunça. Ore por essas pessoas, pastor João. Pai, eu quero clamar sobre a vida deles. Um tempo não mais de provisão, mas um tempo de leite e mel. Entra na afinidade que o Senhor tem com a vida deles. Muda, Senhor, aleluia, essa estrutura velha, e coloca em nome de Jesus, para cada dia de vergonha, de tristeza, uma exaltação de alegria. Muda os tempos, essa fase. Arranca toda frustração, Senhor. Essa frustração deles foi a forma que o Senhor encontrou deles recomeçarem com mais sucesso. E a partir de hoje eles são nova criatura em Cristo Jesus. Ressuscita eles, ressuscita os sonhos, os projetos. Tira o nome do livro da vergonha e coloca no livro da salvação, no livro da vida. Eu profetizo vida. Lava a alma no teu sangue e faz a tua obra, desde agora e até a volta do Senhor. Amém. Diga amém. Diga: eu confesso Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma. Diga: Pai, perdoa os meus pecados, me aceita. Diga: eu entrego a Ti a minha vida, os meus caminhos. Diga: me perdoa, trata de mim, cuida de mim, me abençoa. Amém. Amém. Quem pode aplaudir a Jesus por essas vidas que estão se entregando para Ele? Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Paulinho, bastou. tome o seu assento, tome o seu assento. Eu vou pedir para vocês 5 minutinhos. Quem entende que o que está acontecendo aqui é Deus que está fazendo? Eu estou sentindo muito a presença de Deus. Muita presença de Deus. Pastor João não me pediu nada, mas hoje eu estou entendendo para onde Deus está nos chamando. Lê por favor o versículo de número 34. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Peraí, disse: o que Elias falou? Enchei de água 4 cântaros e derramai-a. Encher com o quê? Com água. Com o quê? Não, gente, vocês estão vivos. Só as mulheres, com o quê? Homens, vamos mostrar para a mulherada como se faz. Só os homens enchem com o quê? Aprendeu, mulherada? Mas a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, né? Será que elas merecem outra chance? Só a mulherada então, encher com o quê? Uma revolta feminina aqui, hein?
da igreja agora é encher com o quê? Estava chovendo nessa época? Estava sem chover. Ele mesmo que profetizou. 3 anos e 6 meses sem uma gota de água. Como o senhor se chama? Gustavo. 3 anos e meio sem água. E o profeta falando: encham 4 cântaros. Para quê, Gustavo? Para derramar no altar. Elias, tá ficando louco? O povo morrendo de sede por falta de água. E você vem com essa história louca que quer derramar água no altar? Como você vai derramar água se nós estamos em falta de água? Gustavo, é Elias ensinando: altar não é lugar para eu colocar o que me sobra. Altar é lugar para eu colocar o que falta. Sabe por que tem gente aqui que não está vivendo o que Deus tem? Porque está querendo dar para Deus o que sobra. Meu Deus. Aí só aparece na igreja de domingo. Fala para quem está do seu lado: o altar não é lugar do que sobra, mas do que falta. Eu preciso que vocês ouçam isso. Reino de Deus não tem a ver com quanto você está querendo ganhar, mas sim com quanto você está disposto a abdicar, a derramar. Pastor, quantos cântaros Elias mandou encher? 4. Continua o texto. Cheio de água as 4 cântaros e derramai sobre o holocausto. Gustavo, aí derramou 4 cântaros. Continua, E pastor. sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. Opa, então não são 4. 4 mais 4? 8. 8. Continua o texto. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. Fazei a terceira vez. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. 12. E o fizeram a terceira vez. Então Elias não derramou 4. Elias derramou 12 cântaros. Se 4 já parecia loucura, imagine 12. Eu vou fazer uma conexão aqui. Gustavo, isso aqui não tem no Google. Elias restaura o altar, derrama 12 cântaros com água. Deus recebe o sacrifício. O fogo vem. A água evapora. O senhor sabe o que forma uma nuvem? Água. A condensação da água. Já pegaram. Tem gente que é rápida. Gustavo, estou todo arrepiado. Lucinda, o que forma as nuvens? Partículas minúsculas de água. Aqui Elias, Paulinho, olha isso, aqui ele está derramando 12 cântaros. Lá na frente ele fala para o moço: agora sobe e vê se você vê alguma coisa. Na 7ª vez o moço viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu vou só jogar para o alto. O que formou aquela nuvem? A água que ele derramou no altar. Nada que você dá para Deus é maior do que aquilo que Deus tem reservado para você. Tudo que você entrega com confiança no altar, Deus usa como um ponto de apoio para te sustentar. Paulinho, você está vendo o pastor João? Ele está no Biel. Ele está numa luta, porque ele não se acomodou no Querite. Ele não me pediu nada. Eu vir aqui olhar isso cortou meu coração em chegar e imaginar que se caísse uma chuva abundante como caiu ali,
muitas pessoas iriam se molhar, porque ainda não tem a laje completa. Quem entende que Deus está fazendo algo novo aqui? Ô Gustavo, eu vivo coisas maravilhosas na minha vida. Deus mudou a minha história. E na igreja que eu faço parte, empresários que amam a Deus ofertam 5 milhões de reais, 10 milhões de reais. Tem pessoas que podem falar, tudo isso, pastor? É porque nós entendemos que dinheiro não faz sentido se não for usado para a glória de Deus. Aqui vocês já investiram quanto, pastor? Aqui 3 milhões e 300 mil. 2 milhões do terreno, 900 mil desse pré-moldado, já gastamos 400 mil reais. Gustavo, nós começamos uma obra sem nada em Chapecó. E nós concluímos o nosso templo e ao todo foi investido 40 milhões de reais. Pastor, como que vocês têm coragem de fazer tudo isso? É porque nós vivemos por uma palavra que a ordem já foi dada para os corvos. E nós não temos dificuldade de derramar no altar. Cadê um obreiro com uma maquininha? Paulinho, nós vamos pegar o voo agora 2 horas da manhã. Não saia daqui sem fazer uma oferta pelo que Deus está falando aqui. Eu quero uma maquininha porque eu vou ser o primeiro, pastor. Eu entendo quando Deus move. Gustavo, uma vez Deus me disse que quando eu sentisse o que eu estou sentindo aqui, Ele ia transferir ouro. Só que se você olhar para a minha mão, não tem ouro. Só que o que significa ouro na Bíblia? A glória de Deus, riquezas. E eu creio no que Deus fala. E hoje é uma noite de transferência de riquezas aqui. Existe o dom de adquirir riquezas. O que é isso? Gustavo, é quando o homem tem mais facilidade para acessar riquezas. Tem gente que tem esse dom. Pastor, existe um ministério, o dom de profetizar. Correto? Sim. Mas só quem tem um ministério de profeta pode profetizar? Não. Você pegou? Peguei. Existe o dom de riqueza. Mas todo mundo pode ficar rico. Uau. Eu não estou falando que todo mundo vai. Eu falei que todo mundo pode. Tem gente que não tem coragem de derramar 12 cântaros, porque perdeu a noção do que Deus reservou no futuro. Coloca o versículo 41, lê o 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído Maria, de uma abundante chuva. O profeta que estava no chão por causa de um ribeiro seco, olha agora o que ele está ouvindo. O quê? Abundante chuva. O barulho, o ruído de uma abundante chuva. Agora você está entendendo por que Elias não viu problema em derramar 12 cântaros? Eu creio. Porque ele já sabia, Gustavo, que estava reservado para ele. Só retém quem perdeu a visão do futuro. O que são 12 cântaros comparado a uma abundante chuva? Agora olha que interessante, pastor João. Sabe quem ouviu esse barulho? Então disse Elias a Acabe: sobe, come. Acabe que viu. Ele está falando para Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Quem ouve o ruído não é o rei. Quem ouve o ruído não é o servo de Elias. Quem entregou os 12 cântaros? Elias. Quem está ouvindo o ruído? Elias. Todos estão no mesmo lugar? Sim. Mas todos estão ouvindo o mesmo barulho? Não, só Elias. Porque estar na mesma geografia não significa estar na mesma frequência. Tem gente aqui que só está olhando para o LED, olhando para a hora, não acabou ainda. Nem todo mundo está na mesma frequência. Paulinho, pastor, eu gostaria muito que vocês colocassem o Pix aqui. Fazendo uma leitura básica, que vocês ainda vão ter que investir milhões para concluir essa obra. Que o senhor é um homem de fé que entendeu que Deus já ordenou os corvos.
Você sentiu que Deus falou com você hoje? Eu quero convidar você que se move pela fé, você que é empresário, você que é empreendedor, a fazer uma oferta hoje para honrar esse ambiente que Deus está usando para te abençoar. Eu poderia aqui contar testemunhos incríveis do que eu já vivi, mas eu sei que Deus já ministrou no seu coração o que Ele está pedindo para você derramar. Gustavo, se Deus está pedindo, não leva para casa aquilo que Deus quer que você coloque no altar. Os obreiros, pastor, essa palavra falou comigo, eu quero ofertar. Levanta a tua mão que o obreiro vai até você levar a maquininha. A minha parte eu finalizei, pastor. Quem aplaude o nome do Senhor Jesus aqui? Deus seleciona as pessoas certas. Pronto. Pastor, eu estou sentindo de fazer essa oferta para essa construção. Todos vocês que fizerem essa oferta, não saiam daqui sem pegar na minha mão. Porque eu disse que Deus me falou que quando eu sentisse isso, Ele ia transferir. E eu quero compartilhar isso com vocês. Desce aí, pastor. Quem pode ficar de pé? Fica de pé. Oh!